Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, prezados ouvintes da Rádio América, a rádio da família. Com muita alegria, iniciamos o programa Evangelização no Lar do Diálogo Conjugal. A equipe de comunicação 2015, que tem como santo padroeiro São Paulo Apóstolo, agradece a sintonia de todos vocês. E é com muito carinho que preparamos esse programa. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac, e ao técnico de som Neilton pela valiosa contribuição. Eu sou a Vera, do Edmilson, do 67 Diálogo Conjugal. Agora são 12h06 e o tema do nosso programa de hoje é Bíblia, Palavra de Deus para nós. Boa tarde, caros ouvintes. Eu sou a Juliana do Roberto, do 137 Diálogo Conjugal. Com muita alegria estaremos com vocês até às 13 horas. Hoje temos uma pessoa muito especial aqui no estúdio para refletir conosco esse tema. Ajudem-nos, vocês também, caros ouvintes, a conduzir esse programa que é nosso, de toda a família. Participem através dos telefones 3292-0406 e 3292-0407, com perguntas e sugestões. Ligando, vocês estarão concorrendo aos seguintes brindes: um pacote de quibe de tilápia, oferecimento da Biopeixe, uma tilápia, oferecimento também da Biopeixe, sabor de qualidade, 3212-9744, um DVD e um CD de músicas religiosas, e o livro 11 Minutos de Paulo Coelho. A Bíblia, ou Sagrada Escritura, é como uma carta de Deus enviada a cada um de nós. Este é o grande mistério da palavra de Deus. Para cada um, Deus dirige pessoalmente sua voz. Neste momento, convido você a fechar os seus olhos e pensar um pouco. O que a palavra de Deus me diz? Ainda hoje, aqui e agora? Deus nos fala, e essa verdade tem consequências enormes. Nós precisamos ter consciência do que Deus nos diz na palavra, a fim de não perder esses momentos especiais. Antes de aprofundarmos no conteúdo do programa, vamos ouvir uma música que nos ajudará na nossa reflexão. O que Deus diz para mim hoje? Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Deus quer falar. É uma alegria para nós estarmos recebendo para refletir conosco este tema o diácono Ivo Costa. Ele é casado há 33 anos com a Luzia, é pai de 2 filhos, o Rodrigo e o Renato, sendo que o Renato já se encontra na eternidade. Ele tem uma nora e uma netinha de 3 aninhos, a Maria Luísa. É bacharel em teologia pela Faculdade Católica de Uberlândia, da PUC Minas. E ele atua como diácono na paróquia São Mateus, no bairro Finote, aqui em Uberlândia. Boa tarde, diácono. O senhor poderia começar nos dizendo por que o mês de setembro foi escolhido para ser o mês da Bíblia? Uma boa tarde a todos os rádio ouvintes amigos da Rádio América. É uma alegria muito grande para mim estar aqui participando desse programa muito importante com esse tema especial sobre o mês da Bíblia. Respondendo à pergunta por que o mês de setembro como o mês da Bíblia. É porque no último dia do mês nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo, que foi presbítero e doutor da igreja. Ele nasceu na Dalmácia, lá pelo ano 350, e teve uma formação romana. Jerônimo tem um espírito enciclopédico. Sua obra revela a cada instante um filósofo, retórico, gramático, um dialético, capaz de escrever e pensar em latim, grego e hebraico. Escritor de estilo rico, puro e robusto ao mesmo tempo. A ele devemos a tradução em latim do Antigo e Novo Testamento, que se tornou, com o título de Vulgata, a Bíblia oficial do cristianismo. Para conhecer as particularidades da língua, São Jerônimo foi morar numa caverna em Belém, e assim pôde compreender as nuances das palavras, com o intuito de ser fiel tanto quanto possível na tradução da Sagrada Escritura. Mas também por que nasceu, como se deu esse fato que originou o mês da Bíblia. É uma grata satisfação para nós, os mineiros, sabermos que o mês da Bíblia se iniciou em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, quando ela, na ocasião do 50º da Arquidiocese, no jubileu da Arquidiocese de Uberlândia, de Belo Horizonte, foi inaugurado assim o mês da Bíblia. No início era mais regional, mas aí entrou a participação do Serviço de Animação Bíblica da Paulinas, e aí posteriormente foi assumido pela Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB. E depois estendeu-se em âmbito nacional. Hoje, no país inteiro, nós celebramos setembro como o mês da Bíblia. Os objetivos eram de contribuir para o desenvolvimento das diversas formas de presença da Bíblia na ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Nós sabemos que antes do Concílio Vaticano II, o uso da Sagrada Escritura era muito restrito, normalmente aos clérigos. Dificilmente algumas famílias possuíam um exemplar da Sagrada Escritura. Então serviu também como um alavancar para que todas as famílias brasileiras pudessem ter a Sagrada Escritura em suas casas e fazer as leituras dessa Sagrada Escritura. Também foram criados subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação, como por exemplo os círculos bíblicos que existem hoje. E na nossa diocese é com muita alegria que a gente percebe a Escola da Fé. Na Escola da Fé, muitas paróquias já estão envolvidas, trazendo esse trabalho para que todas as pessoas tenham uma compreensão melhor da Sagrada Escritura. Que bom, né, Diácono Ivo? É muito bom saber de todas essas informações que o senhor acaba de nos passar. Aqui no nosso programa, é incrível como o tempo voa, né? Nós vamos chamar agora os nossos comerciais e nós retornaremos com a seguinte pergunta: qual que é a mensagem, né, contida na nossa Sagrada Escritura? Então, podemos ir aos nossos comerciais.
Estamos apresentando Programa Evangelização no Lar. América! A Praxilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Praxilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Praxilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Praxilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, sob o patrocínio da Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. Refletindo hoje o tema Bíblia, Palavra de Deus para nós. Lembramos que a sua participação através dos telefones 3292-0406 e 3292-0407 é muito importante para nós. Retornando ao nosso tema, né? Diácono Ivo, o senhor ia nos dizer qual é a mensagem contida na Sagrada Escritura? Sim, se nós fôssemos dizer com apenas uma palavra qual é a mensagem que a Sagrada Escritura nos traz, é a mensagem da salvação. É Deus que se revela vindo ao encontro do ser humano para salvar esse ser humano da morte eterna. Por isso nós precisamos ter em mente que a Bíblia, esse livro sagrado para nós, diferentemente do que nós muitas vezes imaginamos, não foram acontecendo os fatos na história da humanidade e alguém escrevendo relatando esses fatos como aconteceram. Mas primeiramente eles foram vividos pelo povo de Deus, depois foram contados oralmente de pai para filho, somente muito tempo depois foram escritos, devido à grande dificuldade da escrita e da imprensa naquela época. A própria Sagrada Escritura nos explica esse fato. Lá nós podemos citar Deuteronômio 6, de 20 a 25, quando diz assim, aspas para o Deuteronômio: amanhã seu filho vai lhe perguntar: o que significam esses testemunhos, estatutos e normas que Javé nosso Deus ordenou a vocês? Então você, o pai, responderá a seu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Javé nos tirou do Egito com mão forte. Diante dos nossos olhos, Javé realizou sinais e prodígios, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua corte. Quanto a nós, porém, ele nos tirou de lá para nos introduzir aqui e nos dar a terra que havia prometido a nossos antepassados. Javé, então, nos ordenou cumprir todos esses estatutos, temendo a Javé nosso Deus, para que sempre tudo nos corra bem, para nos dar a vida, como hoje se vê. Eu trocaria a palavra temendo, esse verbo temendo, verbo temer, por respeitar. Então nós devemos respeitar o nosso Deus. Por isso que quando nós respeitamos a Deus, tudo vai correr bem na vida do ser humano. Esta será a nossa justiça, cuidarmos de colocar em prática
todos esses mandamentos diante de Javé nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Nós deduzimos assim, caro ouvinte amigo, que por detrás da palavra humana se encontra a palavra divina. Pois foi assim que Deus quis se manifestar aos homens, se utilizando das coisas comuns do ser humano, inclusive da sua própria língua, se comunicando através de seus profetas, homens por ele escolhidos, para falar em seu nome. Deus se torna companheiro de caminhada do ser humano, quando faz aliança com Abraão, passando por Moisés e todos os demais profetas, culminando com a vinda do Messias. Gostaria de citar a Dei Verbum, esse documento do Concílio Vaticano II, que diz o seguinte: as coisas reveladas por Deus na Sagrada Escritura foram inspiradas pelo Espírito Santo. Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades. Aí, o próprio documento do Concílio Vaticano II cita a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Diz assim: por isso toda a Escritura devidamente inspirada é útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para todas as boas obras. Daí nós deduzimos que Deus é um pedagogo. Ele quer ensinar o ser humano como viver bem nesse mundo. Por isso, a Sagrada Escritura é a pedagogia divina. E nós, todos os seres humanos, imbuídos do pensamento de Deus, devemos descobrir em nossa vida qual é a vontade divina, para que nós, colocando isso em prática, vivemos aqui, nesse mundo, amando profundamente os nossos semelhantes e amando a Deus sobre todas as coisas. Diácono, nós queríamos aproveitar ainda mais da sua presença e a gente queria aprofundar um pouco mais no nosso tema. O senhor poderia nos falar um pouco do Antigo e do Novo Testamento? Sim, a nossa Sagrada Escritura, ela se divide em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. Aliás, a palavra Bíblia, do grego, significa biblioteca. Então existe um grande número de livros dentro de um único livro. A Bíblia, no Antigo Testamento, contém 46 livros. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, ou a Torá do povo judeu, é o início da Sagrada Escritura. Depois nós temos 16 livros históricos, 7 livros sapienciais e 18 livros proféticos. Então, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ter uma dificuldade maior na interpretação desses livros, pois são escritos muito antigos e de uma certa complexidade. Mas nós teremos uma maior facilidade na interpretação deles quando nós lemos o Antigo Testamento iluminado pelo Novo. O Novo Testamento é composto de 27 livros, sendo os evangelhos sinóticos, segundo Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Depois, o livro dos Atos dos Apóstolos, as diversas cartas paulinas. Temos também a primeira carta paulina, que é aos Romanos. Tem 2 aos Coríntios, uma aos Gálatas, uma aos Efésios, uma aos Filipenses, uma aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a Timóteo, uma a Tito e uma a Filemão. Hebreus, que também consta do Novo Testamento, não é uma epístola e não é de Paulo. Antigamente imaginava-se que era um escrito paulino, mas os exegetas, os estudiosos bíblicos, chegaram à conclusão de que de fato não é de Paulo. Trata-se de um discurso ou um sermão acerca de Jesus. O Filho de Deus é superior a todos os anjos. É um dos assuntos tratados nessa carta. Jesus é o sumo sacerdote, fiel e misericordioso, aquele que intercede junto do Pai por cada um dos seus irmãos na carne. O sacerdócio de Jesus também é um dos assuntos tratados. E convida a todos os crentes, todos os fiéis, a uma fé perseverante.
Possivelmente, essa carta aos Hebreus, dita assim, foi escrita lá pelo ano 95 da nossa era, ou no final do primeiro século do cristianismo. Depois nós temos a carta no Novo Testamento, a carta a Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 de João, a cartas de São Judas Tadeu. E finalmente o livro do Apocalipse de São João, ou o livro da Revelação. Ao todo, portanto, a Sagrada Escritura consta de 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Tudo o que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Por isso, Santo Agostinho pôde afirmar: Deus dispôs sabiamente que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo, e o Antigo se tornasse claro no Novo, que o iluminam e o explicam. Isso também está constando lá da Dei Verbum, essa constituição dogmática do Concílio Vaticano II. A importância do Antigo Testamento para os cristãos, que também consta da Dei Verbum. Diz assim: a economia do Antigo Testamento destinava-se a preparar o advento de Cristo. Antes do tempo da salvação, instaurada por Cristo, os livros do Antigo Testamento manifestam a todos o conhecimento de Deus. Tais livros, apesar de conterem também imperfeições, coisas relativas ao tempo, é uma verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fiéis devem aceitar com devoção estes livros, que exprimem um vivo sentido de Deus que se esconde e o mistério da nossa salvação. Por isso, muitos de nós temos uma certa dificuldade de compreender o Antigo Testamento, visto que o Deus apresentado lá, ainda por falta da revelação de Jesus Cristo, porque Jesus é o verdadeiro revelador do Pai. Então, o povo do Antigo Testamento ainda não tinha condição de imaginar um Deus cheio de bondade, cheio de amor e misericórdia. Por isso, o Deus do Antigo Testamento, para nós, é um Deus assim mais cobrador, aquele que cobra muito, que é um Deus exigente, que é um Deus que julga muito. Mas isso é apenas uma impressão, porque essa impressão é desfeita a partir de Jesus Cristo, quando ele nos revela a face amorosa do Pai. Muito bem, como a Juliana disse, o tempo aqui no estúdio voa. Nós vamos agora para os nossos intervalos, já são 12 horas e 28 minutos. Encerrando esse segundo bloco, nós lembramos a todos os ouvintes que basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que nós teremos o maior prazer em atendê-los e vocês ainda estarão concorrendo aos nossos brindes de hoje. Então vamos aos nossos comerciais. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br.
Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Estamos de volta com o nosso programa Evangelização no Lar, através da nossa querida Rádio América, AM 580. Hoje abordando o tema Bíblia, Palavra de Deus para nós. Sob o patrocínio da Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. Continue prestigiando o nosso programa, ligando para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. E você ainda estará concorrendo aos seguintes brindes: um pacote de quibe de tilápia, oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade. Um pacote de um pacote de tilápia, oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade. Um DVD e um CD de músicas religiosas. E o livro 11 Minutos, de Paulo Coelho. Agora nós gostaríamos que o senhor falasse para nós, Diácono, a respeito da diferença entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de São João. Sim, primeiro é importante a gente esclarecer o que significa essa palavra sinótico. Sinótico é porque os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os seus evangelhos, os seus escritos são muito semelhantes. Muitos textos desses três evangelistas são exatamente iguais. Porém, existe uma diferença na escrita devido à condição de cada um desses escritores. O primeiro a ser escrito, e portanto o mais original, é o Evangelho segundo Marcos. Até pouco tempo atrás, imaginava-se que o primeiro livro seria o de Mateus. Devido ao tamanho do livro, à sua organização, um escrito rebuscado e bem organizado, com características de um professor. Outra questão também, que todos imaginavam que esse evangelho era o primeiro, é porque sempre foi o mais usado pela comunidade. Então, esse evangelho mais extenso dava a impressão de ter sido o primeiro a ser escrito. Mas os exegetas, os estudiosos da Sagrada Escritura, descobriram que não, que de fato o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Assim nós temos Marcos como o primeiro, Mateus o segundo e Lucas o terceiro. O Lucas era um médico, muito estudioso, e ele se lançou também nessa aventura de escrever acerca de Jesus Cristo. Mais adiante nós vamos perceber detalhadamente cada característica desses escritores sagrados. Os escritores sagrados que usam da palavra da palavra humana para transmitir a mensagem de Deus. Por isso nós nunca podemos perder de vista que toda a Sagrada Escritura é inspiração divina. Claro que por trás dessa inspiração existe a palavra humana. E aí, se nos perguntássemos se existe erro na Sagrada Escritura, não. Quanto à mensagem da salvação, não existe erro nenhum. Existem erros, sim, que dizem respeito àquilo que é meramente humano. Por exemplo, questões geográficas, históricas. Isso, o povo do Antigo Testamento e também as primeiras pessoas do cristianismo nunca levaram em conta. Por isso existem na Sagrada Escritura coisas erradas acerca de biologia, de história e de geografia. E de outras coisas também. Mas enquanto a mensagem de salvação, não existe erro absolutamente nenhum. Mateus, então, cujo nome verdadeiro é Levi, ele era um coletor de impostos antes de ter sido chamado por Jesus para fazer parte do colégio apostólico. Redigiu o seu evangelho em aramaico, que é um dialeto do hebraico, segundo uma antiquíssima tradição no ano 70.
Esse texto, não conservado, portanto não existem mais os originais, foi depressa traduzido para o grego. O tradutor, em certos lugares, parece que se serviu do texto de Marcos. Eu digo parece, porque é muito difícil a gente afirmar com precisão esses dados lá tão longe de nós. Já uma data muito antiga e nós não temos como afirmar categoricamente esses dados. Marcos é o sobrenome de João. Marcos era o primo de Barnabé, do qual se fala no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Ele também é um discípulo de Pedro e companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. Seu evangelho representa um apanhado dos ensinamentos de Pedro em Roma, pouco antes de 64. As minúcias de alguns detalhes nos garantem que nele há um testemunho direto da vida e da atividade de Jesus. Portanto, Marcos também conviveu com Jesus, mesmo não tendo sido chamado como apóstolo. Lucas, o último dos sinóticos, é de origem grega. É também companheiro das missões de Paulo. Lucas escreve também os Atos dos Apóstolos pouco antes dos anos 80. Seu evangelho é posterior a essa data. Embora não tenha ele sido testemunha ocular dos acontecimentos, seu livro é digno de crédito por causa do cuidado que teve o autor em documentá-lo. Ele utilizou certamente o texto de Marcos e Mateus. E o evangelho de João, que é lido à parte, separado, seu autor é o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus, a quem o Salvador confiou o cuidado de sua mãe no momento da sua crucificação. Por várias vezes, ele designa discretamente a si mesmo nas palavras, o discípulo que Jesus amava. Compôs o seu evangelho, seja em Antioquia, seja em Éfeso, nos últimos anos do primeiro século, mais de 30 anos após a redação dos 3 primeiros, lá pelo ano 95 depois de Cristo. Ele não escreve para os pagãos, mas para defender a fé contra doutrinas estranhas, com uma narrativa original. Completando a de seus predecessores, ele quer mostrar a divindade, manifestando-se aos homens na pessoa de Jesus. Nele, ele quer mostrar o Filho de Deus, sofredor e glorificado. Apresenta-o como a água da vida eterna, o pão vivo descido do céu, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Ele quer mostrar que Jesus, que era a luz, não foi recebido pelos judeus, ficando desconhecido mesmo dos seus, e que, morto por aqueles que o rejeitavam, ele se tornou em sua ressurreição a manifestação gloriosa de Deus. A vida de Jesus é um dom que Deus fez aos homens, aos quais poderão aceitá-lo ou rejeitá-lo. João não conta somente fatos, gestos e discursos de Jesus, mas fala também de sua experiência pessoal junto ao Mestre. Ele diz que Jesus é para o crente. Então, se nós formos olhar assim, a grosso modo, o Evangelho de João, ele tem uma teologia muito mais rebuscada e o que nós comumente em teologia chamamos a teologia do alto. João parte de Jesus como sendo Deus que estava no céu, na eternidade, junto do Pai, e desce para encontrar-se com os filhos de Deus, usando a própria natureza humana, ou seja, encarnando-se no seio da Virgem Maria e se tornando um homem. Se tornando homem, ele pode agora, morrendo e ressuscitando, salvar toda a humanidade inteira. Nós ainda temos alguns minutinhos, poucos, mas ainda acredito que dê tempo do senhor falar para nós a maneira correta de nos preparar para ler a Sagrada Escritura. Sim, se nós levarmos em conta que os hagiógrafos ou os autores sagrados da Sagrada Escritura foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e tudo o que se diz do Pai se diz do Filho e também do Espírito Santo, portanto, o Espírito Santo tudo sabe, tudo pode. Ele instrui
a todas aquelas pessoas que, se abrindo à sua ação, pedirem a interpretação correta da Sagrada Escritura. Mas nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, temos uma instância que é superior a todos os homens individualmente. Daí a importância de nós vivermos em comunidade. A comunidade de fé é extremamente importante para nós compreendermos a Sagrada Escritura, porque quem tem o privilégio dessa interpretação é o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, em primeiro lugar está o bispo, depois os presbíteros ou os padres, como nós comumente chamamos, e até mesmo os diáconos, que receberam o sacramento da ordem, têm essa incumbência de bem interpretar as Sagradas Escrituras e, em função dessa boa interpretação, aconselhar a todos os fiéis, todos os crentes, a viverem conforme a vontade do Pai. Juliana, eu estou vendo aqui o quanto nós estamos sendo enriquecidos com a presença do nosso querido diácono Ivo aqui junto a nós. Que maravilha, que formação nós estamos recebendo, não é verdade? Incrível, né, Vera? Então, mas agora já são, meio-dia e 41, e nós aqui ainda temos mais um bloco para nos aprendermos mais um pouquinho, né? Quem sabe a gente pedir uma bênção para o diácono, né? Então, Vera, nós já vamos encerrar esse bloco agora, né? Então, são meio-dia e 41, estamos encerrando o terceiro bloco. Vamos lembrar a todos os nossos queridos ouvintes que ainda dá tempo de ligar, né? Para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. Teremos o maior prazer em atendê-los. Vamos agora aos nossos comerciais. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Retornamos com o nosso último bloco do nosso programa, né? Quando o assunto é interessante, o tempo voa, como nós já dizemos. Gostaríamos de conversar muito mais com o senhor, seu diácono. Estamos chegando aos minutos finais. Agradecemos aos ouvintes pelo carinho da sintonia e também aos nossos patrocinadores, Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. Na oportunidade, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores da revista O Vagalume. Continue nos ouvindo, prestigiando.
Daqui a pouco nós realizaremos o sorteio dos ganhadores dos brindes de hoje. Diácono, o nosso agradecimento de coração por o senhor ter aceito tão prontamente o nosso convite para esse bate-papo tão riquíssimo, tão valoroso para nossa caminhada de cristãos. Agora, nós pedimos que o senhor faça para nós, que o senhor tenha um momento para suas considerações finais sobre a Bíblia, sobre esse tema tão importante na nossa igreja. E nós não podíamos deixar de aproveitar a sua presença aqui e pedir uma bênção para nós e para todos os ouvintes que estão sintonizados conosco. Sim, como nós dissemos no começo, surgiu então o mês da Bíblia na Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas nós temos notícias que já se espalhou pela América Latina de uma forma geral. Então vejam a importância da Sagrada Escritura na vida daquela pessoa que crê. Nós devemos fomentar sempre isso. E é com muita alegria que eu vejo a nossa diocese em muitas paróquias difundindo a leitura da Sagrada Escritura através da Escola da Fé. Penso que todos nós devemos incentivar essa iniciativa, que é uma iniciativa louvável. Por isso, eu fico imensamente agradecido pelo convite que recebi de estar aqui hoje participando. Agradeço a atenção de todos os ouvintes amigos da Rádio América e peço sobre todos eles a bênção de Deus Todo-Poderoso. Todos nós sabemos que quando nós pedimos a bênção de Deus, os céus se abrem e derramadas são as graças sobre todos aqueles e aquelas que creem num Deus Todo-Poderoso que ama o ser humano incondicionalmente. Por isso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós, amigos ouvintes da Rádio América, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nós divulgarmos os nomes dos nossos felizes ganhadores, vamos ouvir mais uma música que tem um conteúdo muito importante sobre a nossa Bíblia. Vamos fechar os nossos olhos agora que acabamos de receber a bênção e vamos pensar na nossa caminhada, como nós vamos colocar em prática tudo que nós ouvimos nesse programa de hoje. A chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. De não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida, e então
lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que faz, oferece uma graça, eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Divulgaremos agora os nomes dos felizes ganhadores dos brindes. O primeiro prêmio, um pacote de quibe de tilápia. O ganhador foi Euclides Moura. Cleonildes Moura, desculpa. O final do telefone é 6797. Um pacote de tilápia foi para Helenita Pereira Silva. Número do telefone, final 2626. Um DVD e um CD de músicas religiosas. Maria das Graças Sampaio, 6798. O livro 11 Minutos de Paulo Coelho, para Elaine do Nivaldo, 3242. Parabéns aos ganhadores. Pedimos que vocês busquem seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata, número 153, das 13h30 às 18h30, de terça a sexta-feiras, munidos de seus documentos pessoais. O telefone da secretaria é 3224-9430. Muito bem, vamos aos nossos recados para os próximos dias do nosso santuário e também do diálogo conjugal. Hoje, às 19h, missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida, preparada pelas equipes de liturgia e de canto do diálogo conjugal. A equipe de promoção festas do diálogo conjugal convida a todos para o segundo recanto de 2015. É comida de boteco. Será no dia 19, lá no Clube Girassol, que fica na Avenida Estrela do Sul, número 44, no bairro Bom Jesus, a partir das 20h, e a entrada é franca. Vamos participar juntamente com toda a nossa família desse momento de confraternização. Você pode ouvir esse programa de hoje, os programas anteriores, pela internet. Basta clicar na página do Diálogo Conjugal, no ícone da Rádio América, ou pelo smartphone ou tablet. Basta baixar o aplicativo. E também no nosso portal www.dialogoconjugal.com.br você vai encontrar mensagens que edificarão sua vida, as programações do nosso movimento, do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Você tem um espaço lá, um mural de recados, para você deixar recado para as equipes, para alguém que é muito querido seu. Nós estamos encerrando mais um programa Evangelização no Lar. Já agradecemos imensamente pela presença do diácono Ivo aqui junto a nós nesse programa de hoje. Agradecemos também a participação, a audiência de todos que nos ouviram, que ligaram. Desejamos a todos um abençoado e alegre final de semana. Até a próxima oportunidade, até o próximo sábado, com esse programa Evangelização no Lar, neste mesmo horário. Um grande abraço, fiquem com Deus e que São Paulo Apóstolo nos proteja. Amém.
Você está ouvindo a Rádio América de Uberlândia, emissora da Fundação Nossa Senhora da